Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu. Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou. Quem és, Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram de levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por 3 dias e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão. Ananias. Sim, Senhor, ele respondeu. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá orando. Acabou de ter um sonho em que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou. Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse, não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre judeus, outros povos e reis. E agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que acompanhará a tarefa. Ananias obedeceu, achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, mas logo pôs mãos à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Mas o povo se mostrava arredio, sem saber se podia confiar nele, pois diziam, não é esse o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender, levar a Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Mas as suspeitas não detiveram Saulo nem por um minuto. Seu ânimo era crescente e deixava desconcertados os judeus de Damasco com seu esforço para provar que Jesus era o Messias. Depois de certo tempo, alguns judeus tramaram matá-lo, mas Saulo escapou. Entretanto, seus inimigos vigiavam as portas da cidade o dia inteiro, na esperança de capturá-lo. Por isso, certa noite, os discípulos o ajudaram na fuga, descendo pela muralha dentro de um cesto. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então Barnabé deu-lhe o maior apoio e o apresentou aos apóstolos. Ele defendeu Saulo contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco, e como arriscara a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, entrando e saindo de Jerusalém sem ser interrogado, pregando com liberdade no nome do Senhor. No entanto, teve problemas com o grupo dos helenistas. Envolveu-se numa discussão com eles, e o grupo planejou matá-lo.
Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e o levaram para Cesareia. De lá, ele embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o país, Judéia, Samaria, Galiléia, foi constatado seu crescimento. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. A comunidade em Antioquia era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé, Simão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando enquanto esperavam por orientação. O Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. Eles obedeceram. Naquele ambiente de fervor, obediência, jejum e oração, impuseram as mãos sobre os 2 homens e os despediram. Guiados pelo Espírito Santo na nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e pegaram um navio para Chipre. A primeira coisa que fizeram quando chegaram a Salamina foi pregar a palavra de Deus nas sinagogas da cidade. João estava com eles como auxiliar. Eles viajaram pela ilha e em Pafos encontraram um mago judeu que havia conquistado a confiança do governador Sérgio Paulo, homem inteligente que não se deixava enganar com facilidade. O nome do mago era Bar-Jesus, um homem que não merecia confiança. Desejoso de ouvir a palavra de Deus, o governador convidou Barnabé e Saulo. Mas o sabe-tudo, pelo menos ele se julgava assim, provocou um tumulto, tentando impedir a conversão do governador. Então Saulo, ou Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando-o bem nos olhos, disse: você é um falso, um verdadeiro diabo. Você passa as noites inventando esquemas para enganar o povo. Mas agora que você desafiou Deus, o jogo acabou. Você vai ficar cego. Não vai ver a luz do sol por um bom tempo. Na mesma hora, ele perdeu a visão. Começou a tropeçar nas coisas e pediu que alguém o guiasse pela mão. Diante de tudo isso, o governador tornou-se cristão, muito impressionado com tudo que era dito a respeito do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, na Panfilha. Ali João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. De Perge, o restante do grupo viajou até Antioquia, na Pisídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura das Escrituras, além de Deus e os profetas, o líder da reunião lhes perguntou: amigos, vocês têm algo a dizer? Uma palavra de encorajamento, talvez? Paulo se pôs de pé, fez uma pausa, respirou fundo e disse: meus patrícios e amigos de Deus, ouçam. Deus teve um interesse especial por nossos antepassados. Libertou nosso povo, que vivia oprimido no Egito, e os tirou de lá em grande estilo. Cuidou deles durante cerca de 40 anos naquele deserto, e depois, tendo eliminado 7 inimigos que os enfrentavam, deu a eles a terra de Canaã. Tudo isso aconteceu num período de cerca de 450 anos. Até o tempo do profeta Samuel, Deus deu a eles juízes para liderá-los. Então eles pediram um rei, e Deus designou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Depois de Saul ter governado 40 anos, Deus lhe tirou o trono e o entregou a Davi com esta declaração: vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Dos descendentes de Davi, Deus fez surgir um Salvador para Israel, Jesus. Foi como prometera, mas somente depois de João ter anunciado sua vinda ao povo, preparando-os para uma mudança radical de vida. No final de seu ministério, João esclareceu:
Vocês pensam que sou um Messias?